Já foi falado nos outros vídeos da questão da fundamentação. Eu vou falar um pouquinho mais técnico hoje, então é muito importante esse detalhe, porque o esgotamento mental que o cidadão sofre é muito grande. O cidadão de bem, o cidadão comum, que não está focado só em estudos, né? Daqui, por exemplo, é um livro que vocês estão vendo aqui. Eu estou tentando, nesse livro aqui, olha o tamanho desse livro aqui, ó. Tá vendo? Eu estou tentando aqui localizar uma tese, um mandado de segurança que eu vou preparar, mandar para um advogado e ele vai fazer a petição do judicial para o cliente, que teve o recurso da lei seca esgotado em todas as instâncias administrativas, lá no Distrito Federal. Recorreu da defesa prévia, do auto de infração, recurso à Jari, recurso ao CETRAN e já também recebeu notificação da suspensão da CNH na defesa prévia, o recurso à Jari também no Contradif do Distrito Federal. Distrito Federal não é contra, é Contradif. Também já foi julgado. Olhando assim, a impressão que fica é assim: vai o julgador, perdão, vai o defensor leigo também, porque não tem só o leigo cidadão, mas também tem o defensor leigo, ou o advogado, ou o estudioso, né, de direito de trânsito, seco na lei, no que está nos livros, né, nas doutrinas, enfim. Ele vê lá que, esgotado o rito administrativo, já está encerrado o processo. A impressão que fica, mas dá para recorrer no judiciário, mas não fica meio vago. Aí a pessoa pensa, vai recorrer o quê? Se ele ler aquelas frases, se houver fatos, elementos novos. Aí fica uma situação muito difícil para a pessoa recorrer no judiciário. Aí eu pergunto, o que nós podemos atacar no judiciário? Existem várias coisas. E tem que estudar muito, ler muito. Tem que ficar em pelo menos uns 300 anos, aí não dá tempo. Então você tem que fazer um projeto, pai, filho, neto, tem que ir passando sucessão até ver se os bisnetos conseguem entender o que a gente começa a estudar agora, porque é muito complexo. Já tem advogados muito sérios na área atuando. Eu procuro seguir estes, que têm anos-luz de experiência. Alguns já escreveram algo, outros não escreveram, mas apresentam petições e ficam disponíveis para pesquisa. E a gente tem que ir atrás dessas petições para aprender, para poder defender os clientes da gente. Desenvolver algo novo é quase impossível. Então, vamos pegar aqui o que um estudo que eu encontrei para casos de lei seca, mas aqui também serve para outras teses de outros artigos de infração, de outros tipos de recurso de multa que não seja lei seca. Eu estou falando lei seca porque é o meu caso que eu estou fazendo aqui, mas serve para outras infrações. Olha, isso tem a ver com outro vídeo que eu fiz falando sobre a fundamentação. Fundamentação. Olha o texto que eu vou explorar nesse próximo mandato de segurança. Necessidade de apreciação das teses defensivas. Parece difícil, mas leia com calma e vocês vão entender. A pessoa mais simples. Necessidade da apreciação das teses defensivas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prolatou decisão no sentido de haver necessidade de apreciação das teses defensivas, dispondo que fundamentar é mais do que motivar, né? E não há fundamentação sem motivação, onde uma decisão judicial está bem fundamentada quando é razoada de forma motivada de tal maneira a permitir o exercício da ampla defesa. Muito bem. O que quero dizer aqui, eu estou tirando o som do celular, que senão não dá para fazer o vídeo, né? Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte: apelação, crime, embriaguez ao volante, nulidade da decisão por falta de apreciação das teses defensivas. Ninguém que está discutindo se bebeu, se não bebeu, se soprou, se não soprou. A relevância da exigência da motivação das decisões criminais se justifica na previsão expressa da Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, combinado com a adoção do Estado Democrático, pela Carta Magna, enfim. Bom, a motivação racional da decisão permite aos envolvidos processo e ao cidadão a fiscalização, seu controle interno e externo, excluindo-se meramente o caráter subjetivo da prestação jurisdicional. Uma decisão judicial está bem fundamentada quando arrazoada de forma motivada de tal maneira a permitir o exercício da ampla defesa.
acolhida preliminar por maioria. Muito bem. O que eu quero agora, eu vou colocar esses fatos aqui, já temos aqui um caso, é um outro tipo de caso, para você entender, o que isso quer dizer, tá? É o seguinte, você faz uma defesa administrativa ou um recurso administrativo. E eu estou falando das defesas bem feitas. Você faz 1, 2, 3, 4, 5 argumentos de defesa. 5 argumentos de defesa. Se você for ver, esse é um caso, você vai ver, na maioria dos processos não tem fundamentação. Já é uma nulidade, falta de fundamentação. Mas tem aqueles que vêm, parece, olhando assim, 2, 3 folhas de escrita, parece que está bem fundamentado e motivado, e não está. Porque ele tem uma resposta naquela suposta fundamentação, vem frases do tipo: o recorrente não trouxe aos autos novos elementos, o recorrente não trouxe fato novo, não trouxe argumentos sólidos suficientes para derrubar o auto de infração. E para nisso. E a lei disse que se o auto de infração não tiver erro, então ele repete a lei, ele repete frases longas, textos extensos do que já diz a lei, dentro da fundamentação, uma fundamentação de 3 páginas, de 3 folhas ou 3 laudas, 2 páginas é repetição do que está na lei. A lei diz isso e realmente o auto de infração está de acordo com o que diz a lei aqui. O agente de trânsito agiu de acordo com o procedimento, com a cartilha lá da fiscalização diz. O julgamento, o recurso foi julgado de acordo com o que preceitua a lei tal. Então ele referenda, ele faz quase um referendo, ele endossa a atitude que ele mesmo já tomou na esfera administrativa, o órgão de trânsito colegiado. Chega no CETRAN, não, realmente não trouxe fatos novos. O julgamento da JAD está correto. Então são frases genéricas. Tem frases até muito bem feitas, mas elas são repetição de textos legais e dizendo que o procedimento da instância anterior foi correto. Por quê? Porque preencheu de acordo com o artigo tal, tem que suspender mesmo. Ele não soprou bafão, então ele recusou o artigo 277, parágrafo inciso tal, realmente o enquadramento é esse. Só que tem um detalhe que é o que a lei está dizendo, é por isso que o Brasil precisa de educação de trânsito, que é necessidade de apreciação das teses defensivas. Ainda que o senhor julgador da esfera administrativa e ainda alguns juízes de primeiro grau, por que não dizer talvez alguns de segundo grau, talvez, aí vai para STJ, mas porque tem muito processo que se vê isso no STJ, isso eu falo de forma respeitosa. Mas quando a gente fala de atacar, de novo, vou repetir, a necessidade da apreciação das teses defensivas, o que quer dizer aqui é o seguinte: esse processo foi anulado porque não houve esse respeito. Não houve o respeito, pela milésima vez, repito, da necessidade da apreciação das teses defensivas. Quando um cidadão ou advogado ele faz a sua defesa e apresenta 3 argumentos, 4, 5, 6 argumentos, né, na sua tese defensiva ou o seu argumento de defesa, tem que haver uma resposta na fundamentação do julgador administrativo ou na instância judicial a apreciação da tese. Ora, apreciar a tese não é dizer que o que você falou não tem fundamento. Tem que debater a tese. Tem que debater a tese. Por isso, nos processos judiciais, tem uma série de embargos, declaração, embargos infringentes, temos vários tipos de agravo, tem apelações, tem ações revogatórias, ação nulitória, declaração, enfim, tem uma série de recursos contra, inclusive específicos, alguns recursos em sentido estrito, temos recursos, enfim, existem livros, eu tenho um livro aqui que fala só de recursos, é um livro desse tamanho, só recursos. Por quê? Se houver uma decisão de um juiz togado do Poder Judiciário ou de uma decisão administrativa e não atacar a tese,
a tese defensiva, então aquela fundamentação sem motivação, ou motivação sem fundamentação é nula. Então tem que atacar a tese defensiva. Ora, tudo bem, o agente de trânsito está certo, o procedimento da JAD está certo, os prazos não estão certos ou estão certos, enfim. Ah, mas eu perdi o prazo, mas a minha tese é que mesmo fora do prazo, tem aquela tese que diz que a prescrição é a mesma, para fim administrativo, é a mesma que a prescrição para o Estado tem o mesmo prazo para quem declina do direito. Então, se a prescrição é 5 anos, também eu também em 5 anos posso a qualquer tempo trazer coisa nova. Tem o direito de revisão quando não cabe recurso. No Poder Judiciário nós temos recurso inominado. Ora, os senhores do Detran devem saber o que é recurso inominado, né? Sabem o que é recurso inominado? Recurso não tem nome. Não tem nome, vai lá fazer recurso inominado. E o juiz lê e discute, se debate, tem sustentação oral, tem tudo. Isso é respeito, não é assim. Ah, no Detran assim, não tem o princípio do recurso nominado, mas tem o princípio da revisão. A revisão administrativa. Existe o Instituto da Revisão, que já foi feito um vídeo sobre isso. Pedido de revisão, pedido de reconsideração. Quando não cabe o recurso, não cabe recurso contra uma decisão que o processo foi intempestivo. Cabe recurso contra essa decisão? Não cabe. Cabe sim. Cabe sim. Vocês falam que não cabe, mas cabe. Esse é o ponto. Que é o pedido de reconsideração, está na lei. Tem a fundamentação. Os pedidos que eu faço de reconsideração têm a fundamentação legal. E aqui nós temos a necessidade de apreciação das teses defensivas. Vocês têm que atacar o argumento do recorrente. Olha, então se você fez o recurso e você falou, olha, aqui eu não causei um dano, eu não estava bêbado, eu tomei 2 copos de cerveja, mas eu não estava bêbado. Tem muita gente sendo absolvida, viu? Não é só no judicial, no criminal, não, é no administrativo já também. Que muitos juízes já estão dando um peso no perigo concreto, perigo abstrato, lá no rito administrativo, já um peso absolutório com os princípios judiciais. Porque o princípio penal é um, o administrativo é outro. Mas existem alguns nexos entre as interpretações e é possível sim, alguns juízes já estão fazendo isso, dando esse peso, esse benefício absolutório já na instância administrativa. Mas já vem os julgadores do CETRAN, já alguns advogados dizendo, não, nós temos o direito, a esfera civil, a administrativa e a penal. Na penal você não absolve de imediato a administrativa e vice-versa. Se você absolver na administrativa, você pode contar no penal. As coisas estão mudando, viu? Então, você que vai fazer o julgamento, eu tenho julgadores de jari que conversam, mandam cartas para mim por e-mail, pedindo inclusive material para poder absolver, não sabem como absolver, querem absolver um processo até de prescrição, não consegue. Porque eles não têm material, mas pode me escrever, eu não cobro nada não. Os julgadores da jari, os jogadores, se você quiser, eu não sou a pessoa mais indicada, tem pessoas, autoridades aí que eu já sempre falei, vocês devem procurar isso. Mas se eu tiver algum material para defesa, se vocês quiserem ajudar o cidadão de bem a ser absolvido, não tem material que o Detran não dá mesmo, mas só material acusatório, vocês podem mandar que eu mando em off para vocês, se vocês precisarem. Então quando vocês vão julgar, tem que haver necessidade da apreciação da tese defensiva. Se eu falei 6 argumentos, vocês têm que retrucar daqueles 6 argumentos, um a um. Um a um. Fundamentar e dizer, olha, você está falando isso daqui, mas fundamentar, o que é fundamentar? É mostrar o fundamento na lei. Não é fundamento na mente de vocês, viu? Não é fundamento no regimento interno, fundamento no regimento Detran, fundamento nas decisões de vocês. Viu? Decisão do órgão administrativo não faz coisa julgada, nem erga homens, viu? Vocês sabem que é isso, é evidente, vocês devem saber. Acredito que vocês saibam, né? Vocês são juízes do Detran, agem como juízes. Então vocês têm que atacar a tese defensiva. Vamos ler de novo para vocês. Vocês são cabeça dura, tem que ler umas 300 vezes. Necessidade de apresentação das teses defensivas. Tem que fazer... Há uma necessidade no julgamento de vocês de apreciar, de analisar. Apreciar é analisar. Não é fazer cara feia, não. É apreciar as teses defensivas. Vocês têm que pegar ponto por ponto
e tem que explicar, olha, o fundamento na base legal é essa, a lei está dizendo isso, e você está dizendo isso. Então, esse é o motivo, e tem que motivar. Motivar uma coisa, fundamentar outra. Fundamentar é mostrar a base legal, e a motivação é ver qual é a vantagem para o Estado e para a sociedade que a punição seja aplicada. Tem que ver motivação do princípio do bem da sociedade. Por isso que o ônus da prova é invertido no direito administrativo, porque não é o direito privado da pessoa que está em jogo, que é o direito constitucional. No direito administrativo é indúbio pró società, né? É indúbio pró sociedade. Então inverte o ônus, você prova que não está bêbado em benefício da sociedade. Então, quando também for feito a motivação, tem que haver princípio pró-società e pró-réu. Tanto que as decisões judiciais de embargos, de recursos extraordinários, quando dá empate, o benefício vai para o réu. Tudo é benefício para o réu. Só no Detran que é contra o réu. Na Constituição do Detran é tudo contra o réu. Então vocês têm que começar a fazer a apreciação das teses defensivas, viu? Vocês têm que pegar ponto por ponto, argumento por argumento, rebater um a um, fundamentar, motivar, mostrar o benefício social e se preparar ainda para o debate. Tem que se preparar para o debate, não é assim, tá decidido, carimbado, já manda entregar a carta. E se a gente quer recorrer judicialmente? Calma, dá um prazo. Vocês precisam parar de querer fazer lei. Vocês não são senadores. Viu? Então gostaria que você que está recorrendo, que perdeu os recursos administrativos, que fez 3, 4 argumentos, olha, não estava bem, eu não bati, não atropelei ninguém. Olha, eu acho que a lei, às vezes a sua tese está errada. Às vezes a tua defesa que você fez está errada. A minha também pode estar errada, eu também posso errar. Mas independente da defesa estar errada ou não, os senhores que julgam têm que fazer a apreciação das teses defensivas. Vocês têm que apreciar as teses defensivas. Os argumentos de defesa, eles têm que ser apreciados, fundamentados, rebatidos, arguídos, motivados, escritos. Você tem que escrever. E quando vocês mandarem aquele carimbinho indeferido, escreve uma frasinha. Se você quiser o teor inteiro da fundamentação da motivação, mande-nos, solicite-nos, que nós vamos mandar para vocês e vamos suspender o prazo de recurso à próxima instância. Nós vamos dar uma dilatada no prazo para dar tempo de você ler, né? Que não dá tempo em 30 dias esperar a lerdeza de vocês mandar a fundamentação, demora um século e o prazo está correndo para a próxima instância. Não tem cristão que aguenta, né? Olha o tamanho do livrinho para discutir a arguição e a análise das teses defensivas, viu? Tenha isso, não é só mérito, formalidade, não preencheu direitinho, que eu coloquei agora em Mato Grosso, ganhamos, auto-infração, tava com um errinho, anulou, pô, parabéns, Mato Grosso, primeira vez, né? Depois de quase 2 milhões de processos, pelo menos um deu para ganhar. Milagres acontecem, né? A fundamentação, houve uma fundamentação, que houve um erro, ótimo, né? Não vamos recorrer, vamos acatar a absolvição do cliente, lógico, né? Estamos ganhando o jogo, não vamos recorrer. Agora, se a gente está perdendo o jogo, a gente tem que recorrer. E na hora que a gente recorre, nós fazemos as nossas teses, certas ou erradas. Mas elas precisam ser analisadas. E tem que haver uma apreciação das teses defensivas, tá? Se não houver a apreciação das teses defensivas, nós vamos pedir a nulidade judicial. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhar. Sabe por quê? Porque aqui nós temos aqui todas as jurisprudências salvas. Já salvei um bocado de decisões. No Brasil inteiro tem decisões favoráveis. Que quando, independente de razão, mérito, formalidade, se não foi analisada as teses defensivas, o processo será anulado. Tá bem claro, né? Nunca mais vocês vão esquecer, você defensor, você julgador, você advogado, você recorrente, o que é análise de teses defensivas, né? Vocês não vão esquecer mais, né? Recorreu 4 argumentos, abate, enfrenta, ataca os 4 pontos, não é? Eu falar 2 pontos aqui, ficar cansado e assinar. Não, tem que analisar todas as teses defensivas, tá bom? Tá bem gravado, né? Ok, obrigado, site multiradar.com.br, ricardoadan@gmail.com. Muito obrigado, e aqui embaixo inscreva-se no canal e faça as perguntas se for necessário. Um abraço para os senhores.